Dando continuidade à história, a colônia de Maria, Morada das Pombagiras. Psicografado por Elaine Pacelli. Narrado por Lucy. Dama da Noite. Aqui será conhecida como Maria Antonieta. Quando for oferecida a você um trabalho com os encarnados, será iniciada a sua missão. Eles a chamarão de Dama da Noite. Dama da Noite? Gostei! Qual é o significado desse nome? Você ficou por muito tempo perdida na escuridão, servindo às trevas, mesmo sendo uma dama. Apesar de ter sido escravizada, nunca perdeu a classe, que só uma dama possui, e foi na noite que você floresceu. Vindo para cá, trouxe-nos suas lembranças da última existência vivida com muita classe, junto aos nobres. Carregarei esse nome com muita honra, e será muito bom servir a lei, e ao mesmo tempo sentir essa liberdade que há tempos eu não sentia. Daqui a alguns dias conhecerá toda a falange da lei, meus queridos amigos do plano terreno e a nossa casa de Umbanda. Casa de Umbanda? Sim, já fui a várias, sempre a mando do meu dono, e fiz muita coisa que não me fazia bem, pois me encontrava movida pelo ódio, pela vingança, e eu acabei me submetendo a essas tarefas, que só me prejudicaram. Vai ser muito bom para que eu possa me redimir de várias coisas. Andaremos em tudo o que for necessário. Naquele momento, eu e Quitéria pudemos observar que a semente depositada com tanto carinho em Antonieta já estava criando raízes e que logo seria uma linda flor. Voltamos com Maria Antonieta, que se mostrou estar radiante esperando o momento do seu início da nova jornada. Passamos algum tempo em tarefas e muito nos foi ensinado. Em cada dia que se passava, aprendíamos mais e mais. Mais uma vez fomos convidadas pela Senhora para a grande festa no plano terrestre. Maria Antonieta ficou mais feliz ainda, já que esse seria o seu meio de obter a evolução, trabalhando na lei e se redimindo com os amigos terrenos. Reunimos-nos, como sempre, em toda a nossa jornada, e fomos ao encontro do Senhor Capa Preta e de todos os cavaleiros da lei, para mais um trabalho na casa de Umbanda. Antonieta nunca imaginava que teria um grande reencontro antes de chegar à casa de Umbanda. Foi apresentada ao Senhor Capa Preta, que muito lhe falou sobre o trabalho realizado e a punição daqueles que a lei serve de forma errônea, à mercê dos sem esclarecimento. Portanto, uma vez servindo-a e compreendendo-a, sua punição será mais severa. Antonieta parece-me ser uma mulher muito forte e determinada. Eu tenho certeza de que levará todas as palavras do Senhor Capa Preta consigo, com muito respeito. Foram apresentados a Antonieta todos os cavaleiros da lei, e antes de sairmos, Maria Padilha e o Senhor Capa Preta apresentaram a Antonieta um guardião especial. Antonieta, disse Maria Padilha, apresento-lhe agora um guardião que a ajudará em sua missão. Este é o nosso leal amigo, um trabalhador incansável, e há muito à espera nesse plano. Ao se aproximar o guardião, para a felicidade de Antonieta, ela percebeu ser ele o seu pai. Os dois emocionaram-se muito com as lembranças vindo à tona. Pudemos observar que o amor que emanavam os fortificava cada vez mais. Maria Padilha e Senhor Capa Preta, eu quero lhes agradecer, pois não me achava merecedora desse reencontro e a minha gratidão por vocês aumenta cada vez mais. Muito obrigada. Querida,
Saiba que esse querido amigo há muito à espera. Serve a lei bravamente e você ajudará em sua missão nessa casa. Este amigo, que for o seu pai, é conhecido aqui como o Senhor das Sete Porteiras. Ele também trabalha com o meu amigo encarnado e cuida bravamente de todos os portais que se ligam ao nosso plano, onde ele é muito conhecido, sendo muito temido por sua bravura e seriedade. Sinta-se honrado em ter esse bravo cavalheiro ao seu lado. A partir de hoje você ficará aos seus cuidados. Enquanto o senhor Capa Preta falava, o guardião das sete porteiras curvava-se em sinal de gratidão. Minha querida, esperei por muito tempo e honrei esse plano servindo a lei. Nunca desisti, e por onde você passar, é comigo que você estará. Se um dia tirei minha vida e a fiz sofrer, por você viverei. Terá eternamente a companhia desse pai que sempre a amou e nunca desistiu de sua filha. Aquelas palavras emocionaram a todos, e eu mais ainda por lembrar-me de vovó. Ali ficamos mais algum tempo e, ao sinal do senhor Capa Preta, seguimos até a casa de Umbanda. Mais um trabalho estava prestes a se realizar e todos nos aguardavam. Muitos cantos foram entoados e assim todos os que nesse dia iriam trabalhar com os encarnados logo se postaram ao lado do seu médium. Eu e Maria Quitéria continuávamos os nossos trabalhos na casa e tínhamos a missão de ajudar Maria Antonieta em seu primeiro dia de trabalho. Maria Antonieta já havia escolhido sua médium. Ao sinal do senhor Capa Preta, a médium postou-se em frente à grande mesa e aos poucos houve a manifestação. Foi de uma maneira suave, pois a médium era como um botão de rosa para Maria Padilha. Teríamos que ter muito cuidado para esse botão desabrochar da maneira certa, sem qualquer tipo de trauma. Dama da noite pareceu-me estar radiante e a sua felicidade transparecia. Naquela noite, todos trabalharam constantemente e os seus médiuns estavam com as suas energias esgotadas. Ao final, quando todos ouviam algumas palavras do senhor Capa Preta, antes de ele partir, restaurávamos suas energias sutilmente para que estes não nos sentissem por perto e não houvesse mais nenhuma manifestação. Ao deixarmos a casa, Dama da Noite dirigiu-se à médium e carinhosamente segurou a sua mão, dizendo-lhe bem baixinho que aquele dia se iniciaria sua caminhada para a evolução e que juntas iriam alcançar os seus objetivos. A gratidão pela médium fazia-se grandiosa e, a partir daquele dia, ela estaria em sua proteção. Disse-lhe também que um dia, quando a escuridão dos olhos terrenos se fizer luz, irá acontecer o grande reencontro, quando terá a honra de lhe dizer o quanto é valiosa e o quanto era grata a ela. Foi uma noite de muita alegria, principalmente para a Dama da Noite. Deixamos a casa levando conosco grandes aprendizados. Retornamos à colônia e Maria Antonieta despediu-se do senhor das sete porteiras. Alguns dias se passaram e fomos chamadas a um encontro com a senhora. Levamos conosco Maria Antonieta e nos encontramos no seu jardim. Maria Padilha recebeu-nos com muito carinho e expressava-se muito feliz. Vejo que estão se empenhando e desenvolvendo um lindo trabalho com Maria Antonieta. Estou muito feliz, pois cada uma que aqui chega e se torna mais uma trabalhadora da lei, nada mais é do que um foco de luz se formando na escuridão. Maria Madalena, eu tenho notícias de Maria Dolores, que em breve retornará à colônia. Trará algumas instruções do plano superior,
pois, como vocês devem saber, também sofremos ataques, e a união dessa colônia com o plano superior nos possibilita grandes resgates, evolução e muito aprendizado. Por esse motivo, também é que somos bastante temidos. Muitos querem acabar com a nossa colônia, por dizerem que somos motivos de destruições de diversos grupos inferiores. Rainha da Encruzilhada. Há pouco tempo chegou aqui em nossa colônia uma bela jovem trazida por Maria Andarilha. Ela era muito conhecida no plano inferior e tratada como uma rainha. No entanto, por tanto mal cometido com os encarnados e pelas tentativas de várias invasões, ela acabou sendo trazida e está sendo tratada. Esta moça é conhecida como Rainha da Encruzilhada, e em vez de usar os seus conhecimentos para a lei, deixando, como seu próprio nome diz, todos os caminhos libertos, ela achou melhor usá-los para sua vaidade. Esta moça é belíssima, e no plano terreno, junto aos encarnados, executou a sua missão de forma errônea, tendo vivido do luxo, da luxúria e da maldade. Ela hoje se encontra aos cuidados de Adelaide e outras trabalhadoras que terão de ajudá-la nessa missão, em que muito irão aprender. Devemos lembrar que a vaidade de um encarnado não só o deixa num caminho de destruição contínua da alma, como também faz o despertar para a luz se tornar cada vez mais distante, e a cegueira da alma uma constante companheira. O pouco que alcançarmos não deve se tornar muitos degraus de decadência. Maria Padilha chamou-nos a uma conversa. Chamei-as aqui não só para orientá-las quanto à nova missão, mas também para dizer que com a chegada de Maria Dolores teremos grandes trabalhos a serem realizados. Gostaria que estivessem presentes quando minha querida amiga do plano superior, a colônia, retornar. Agora peço que vocês vão ao encontro de Adelaide e ofereçam toda a ajuda necessária. Em pouco estarei com vocês. Então logo respondi: Senhora, eu estarei com o coração irradiando de alegria só de pensar que irei encontrar com a vovó. Também entendo que a minha missão aqui ainda está no começo e apenas por estar realizando e transparecendo todo o meu desempenho, eu fico grata a essa colônia pela lucidez e por todos os trabalhos a mim oferecidos e confiados. Maria Madalena sempre soube que honraria sua palavra e que seria uma trabalhadora incansável como a minha querida Maria Dolores. Que todas vocês recebam meu amparo e desempenhem esse árduo trabalho como grandes trabalhadoras que são. Agora vão. Adelaide as espera. Saímos dali em silêncio, apesar de querer falar para todas o tamanho da minha alegria. Chegamos à ala do amor e ali encontramos Adelaide desempenhando com bravura o seu trabalho no meio de tantas mulheres que necessitam do amor incondicional. Adelaide veio nos receber com um enorme sorriso, parecendo estar contente em nos ver. Que bom que vieram! Estou precisando de vocês aqui. A senhora pediu-me para que apresente a vocês a rainha da encruzilhada. Para nós, será de grande valia todo o aprendizado que irá nos dar, disse Maria Madalena. Venham. Seguimos Adelaide e entramos em um quarto que parecia até ser um castelo. Ele tinha um enorme baú cheio de joias que brilhavam tanto que até poderiam cegar alguém. Adelaide entrou e fomos seguindo em silêncio, quando aquela mulher belíssima nos disse: Ora, ora, vejo que você me trouxe 3 escravas. Fez a escolha certa, elas são lindas, e os encarnados com quem trabalha irão apreciá-las.
e desfrutaremos juntas de muitos prazeres. Minha querida, estas são Maria Madalena, Maria Quitéria e Maria Antonieta, e vieram até você para que juntas desenvolvam o seu trabalho nessa colônia. Vocês também são escravas de Maria Padilha? Não, somos trabalhadoras livres, trabalhamos para a lei. E Maria Padilha é a senhora que nos orienta quanto à nossa jornada de trabalho e o nosso caminho de evolução. Então vocês também vieram até mim para me dizer que estar aqui é a melhor oportunidade que eu tenho para a evolução? É esta que vos acompanha tenta me convencer todos os dias e ainda não conseguiu. Não sei mais há quanto tempo eu estou aqui. Sempre peço que me libertem, pois a minha querida encarnada tem muito a me dar e espera por mim. Vejam quantas joias eu ganhei por desempenhar um bom trabalho. Se vocês quiserem, terão o mesmo que eu. Basta me tirar daqui que as levarei à minha querida encarnada. Aqui já temos o bastante para continuarmos a nossa jornada evolutiva. Aprendemos aqui que esse é o melhor caminho a seguir e pretendemos seguir o caminho da lei. Como você é tola, Maria Madalena! Não vê que essas que orientam só enganam você? Acordem! Vocês estão servindo, e servir é ser escravizada, sem perceberem o que acontece com vocês. Eu estou aqui para abrir os seus olhos, e se quiserem ser livres, eu mostrarei a vocês o caminho. Vamos unir as nossas forças, e eu vou torná-las rainhas. Aquela mulher, mesmo com muita dedicação de Adelaide e todo o trabalho ali realizado, ainda não se desprendia da vaidade e continuou a nos dizer: já fiz tantas coisas para ganhar esses lindos colares, anéis, vestidos. Olhem vocês, também podem desfrutá-los. Tudo o que nos era mostrado funcionava como uma isca para nos prender àquela mulher, mas as palavras que a senhora havia dito nos fortaleciam e ouvíamos as investidas sem nos deixar levar pela vaidade e pela luxúria. Pude ver quando a rainha da encruzilhada se curvava para tirar daquele misterioso baú mais uma de suas iscas. Por trás daquele belíssimo vestido havia centenas de formas estranhas de seres que a sugavam, como se esses fizessem parte dela mesma. Aquela beleza era a vaidade da qual ela não se desprendia. Entendi que a sua forma original deveria ser horrenda. Ficamos ali por mais um tempo, mas nada pudemos fazer. Seguimos dali com Adelaide ao encontro da senhora que nos aguardava com Maria Dolores. Eu não queria deixar transparecer, mas a minha vontade era de correr ao encontro de vovó. Quando chegamos, fomos recebidas por Maria Dolores, que veio ao meu encontro sorrindo e disse-me: minha querida, quanta alegria em revê-la! E como você tem me deixado feliz com o seu trabalho. A senhora tem me relatado sobre todo o seu esforço e de onde eu estou eu tenho acompanhado. Cada vez mais eu tenho a certeza de que a nossa caminhada está se aproximando com todo o seu ânimo. Aquelas palavras me faziam tão bem e os meus olhos não paravam de marejar. Abracei-a bem forte, pois não sabia quando a veria novamente. A saudade amenizava um pouco com a sua chegada à colônia. Querida, você não me apresentará a essa jovem que a acompanha? Sim, claro, esta é Maria Antonieta, nossa dama da noite, e comigo está aqui como aprendiz. Vejo que Maria Quitéria também está em processo evolutivo. Sim, e também uma trabalhadora da Umbanda. Eu estou feliz em caminhar em companhia dessas grandes mulheres e todos os dias eu sou beneficiada com lições maravilhosas que eu guardo como meu precioso tesouro.
Sei que a confiança que foi depositada a todas vocês são merecidas, e sei que continuarão a trilhar no caminho da lei. Estou feliz em retornar à colônia, mas a minha passagem aqui é rápida, pois eu tenho que encaminhar a rainha da encruzilhada para o plano superior, para uma grande restauração da sua alma, já que aqui está por muito tempo sem obter grandes melhoras. Todas aqui têm se empenhado muito para trazê-la à lucidez, mas ela reluta em deixar que o véu caia, para não ser levada novamente e cometer outros males. Resolvemos que será melhor para ela e para todos que a acompanham que recebam os cuidados separadamente. Estes que a acompanham são como nós, mas, por estarem em um estado avançado de dor, perderam sua forma e terão que ser levados para outro plano. Toda a ajuda que a colônia pode dar foi de grande valia, mas ela acha que está aprisionada e não consegue ver que aqui todos são livres. É autora de tantos males cometidos, servidora de tanta vaidade, luxúria e de prazeres doentes. Mas, por enquanto, apenas preciso de toda a ajuda possível e conto com vocês. Assim, fomos ao encontro da rainha da encruzilhada, como era conhecida aqui na colônia. Naquele momento, formamos um grande círculo em volta daquela pobre mulher, que continuava a nos mostrar todos os seus pertences, sem perceber que iria ser sedada por nós. Maria Dolores postou-se à frente daquela mulher, que não conseguiu perceber a sua presença, e emanou energias que foram sedando-a, enquanto nós estávamos formando uma grande barreira de proteção para que aquela moça não percebesse que estava sendo preparada para acompanhar Maria Dolores em sua nova caminhada ao plano maior. Aos poucos, pudemos ver uma bola de fios todo emaranhados formando-se ao lado dela. Eu fiquei assustada, pois não parecia ter fim. Dali pude observar que, entre meio a tantos fios, havia seres que se nutriam daquelas ligações baixas, os quais deixavam aquela pobre mulher cada vez mais perturbada. Maria Dolores desfazia todos aqueles fios e tudo era encaminhado. Todos estavam sendo levados para serem tratados, pois não tinham formas definidas. A pobre mulher, aos poucos, foi se acalmando, adormecendo e foi levada pela equipe de socorro trazida por Maria Dolores. Realizou-se ali um grande trabalho e sei que ainda terão muito o que fazer para a recuperação daqueles seres. Maria Padilha também compartilhava de todo aquele trabalho e, junto com Maria Dolores, retirou-se daquele lugar, deixando-nos para preparar aquela ala para receber outras que necessitassem de auxílio. Quando saímos, Adelaide veio se despedir e agradeceu pelo trabalho realizado por nós. Ficamos felizes em sermos úteis, estando todas, cada dia, carregando em nossa bagagem de aprendizado um pouco mais de conhecimento. Fomos ao encontro da senhora e também nos despedimos de vovó. Estávamos partindo para mais uma tarefa e desta vez com as andarilhas. Despedimo-nos de Maria Dolores, a minha amada vovó, e toda a equipe de socorristas. Mas restou o sentimento de mais um trabalho realizado com muita dedicação e muito amor ao próximo. Maria Padilha orientou-nos quanto à nossa próxima tarefa e nos disse que, por estar ao lado de Maria Andarilha, nós estaríamos em grande companhia. Sendo levadas fora da colônia, também teríamos o acompanhamento dos cavaleiros da lei, os Exus, para desenvolver o nosso trabalho sem sofrermos qualquer tipo de ataque ou influência que nos fariam perder tudo o que já conseguimos com tanta dedicação.
Preparamo-nos e fomos ao encontro de Maria Andarilha, que nos esperava com os cavaleiros. Vários deles nos acompanhavam, entre eles o Senhor das Trevas e o Senhor das Sete Porteiras ou dos Sete Portais, como era conhecido. Para nós era um dia de muita alegria, pois todos ali transmitiam muita sabedoria. Fomos a um vale onde muitos estavam perdidos, cada um em sua própria inconsciência. Por mais que se tentasse esclarecer ou trazer aquelas pessoas para a lucidez, era como se nada estivesse sendo feito. Todos se encontravam em total perturbação. Do outro lado da colônia, chegamos a um lugar onde tivemos que passar sem sermos vistos. Estávamos à procura de uma jovem que estaria aprisionada e pedindo uma oportunidade para poder sair, e quem sabe seguir o caminho da evolução. Maria Padilha tomou a frente e foi ao encontro da jovem sem ser vista pelos que a escravizavam. Ao se aproximar, a jovem percebeu a sua presença. Quem é você e o que quer de mim? Sou Maria. Vim oferecer ajuda. Não se aproxime. Você deve ser outra querendo me levar para a casa de Judite. Chega, por favor. Eu estou farta de tanto trabalhar e nada receber. Só porque sou muito jovem, não sou mais forte que vocês. Não tenha medo. Estou falando a verdade e posso provar a você. Aquela jovem estava assustada, desconfiada e com medo de se entregar. Olhou para Maria com um olhar de tristeza, como se quisesse muito que todas aquelas palavras fossem realmente verdadeiras. E eram. Maria nos disse que seríamos vistas por aquela jovem e seria permitido o auxílio ao resgate também, mas que tomássemos cuidado para não a assustar ainda mais. Ao aproximarmos, aquela jovem olhou-nos como se já soubesse que estávamos ali e nos disse: O que fazem aqui? Viemos ajudá-la. Como você conseguiu escapar? Há muito eu espero para me tirarem daqui. Não sabíamos do que se tratava e parecia que falava com mais alguém além de nós. Quando eu olhei para Antonieta, ela estava sorrindo e então perguntei a ela: Você conhece essa jovem? Sim, meu antigo dono escravizou-a e ela fugiu para a casa de Madame Judite. Fui enviada para resgatá-la. Ao adentrar o recinto, encontrei-a seduzindo um encarnado que visitava aquele lugar e não consegui me aproximar, mas Madame Judite neutralizou o lugar para que não conseguíssemos nos aproximar. Fiquei ali por muito tempo esperando, e quando ela percebeu a minha presença, quis que eu a levasse dali. Mas ela queria ser livre e não mais escrava de ninguém. Eu temia o meu dono, pois eu sabia o que ele faria caso retornasse sem ela. E eu acabei voltando sozinha, pois Madame Judite descobriu todo o nosso plano e tive que sair às pressas antes que não pudesse mais voltar. Quando retornei e tentei explicar o motivo pelo qual me encontrava sem essa garota, fui posta em uma prisão onde os meus piores pesadelos começavam. Quando já estava muito cansada de tanto sofrimento, veio ajuda e hoje o merecimento de ajudar a quem se encontra no mesmo estado em que eu um dia estive. Aquela jovem começou a gargalhar e a gritar, pedindo ajuda a Antonieta. Fomos energizando-a e, em companhia das andarilhas, ela foi levada para a colônia. Antonieta foi levada para melhor auxiliá-la. Maria nos levou para a taberna de Madame Judite, onde observei que muitas mulheres eram escravas da luxúria e seduziam encarnados e desencarnados em uma cena assustadora. Pareciam vampiros sugando uns aos outros, e os cordões de ligação do encarnado via-se cada vez mais denso.
Ficamos por muito tempo ajudando o desligamento e a limpeza sem sermos percebidas. Em uma sala luxuosa encontrava-se Madame Judite e várias de suas moças faziam-na sorrir, pois aumentava o número de encarnados naquele local. Sabíamos que a sua intenção maior era escravizá-los logo depois dos seus desencarnes. Muitos ali já assumiam pertencerem irrestritamente àquele lugar e faziam acordos vis com aquela mulher. Para que tudo acabasse bem, saímos antes de sermos notadas por Madame Judite. Algumas andarilhas ainda ficaram para seguirem com os encarnados que retornaram bem aos seus lares. Maria Clara. Seguimos Maria e fomos para a Vila das Meninas. Eu nunca imaginei que aquele lugar existisse e fiquei questionando o porquê de aquelas pobres crianças serem levadas para lá. Não contive toda a minha curiosidade e fui logo perguntando a Maria: Maria, por que essas crianças habitam esse lugar? Estas ainda se encontram em grande estado de desequilíbrio mental. Quando encarnadas eram dependentes de drogas e mesmo aqui ainda se sentem dependentes. São presas fáceis e sempre são levadas a cometerem diversos tipos de trabalho que as prendem cada vez mais a esse plano. Essas meninas não podem ser levadas à colônia para sua recuperação? Sim, mas mesmo sendo crianças têm seu livre-arbítrio e preferem morar aqui na vila a serem levadas. O que a senhora acha disso tudo? A senhora sempre vem à vila para ajudar na recuperação dessas meninas e, quando consegue, são levadas com Maria Dolores para outro plano. Se eu já tinha grande admiração por Maria Padilha, depois daquelas palavras, minha admiração aumentou ainda mais. Entramos naquela vila e fomos recebidas por várias jovens meninas que conheciam Maria e a admiravam. Ali foi um lugar onde podíamos andar sem disfarces e até os cavalheiros podiam ser vistos. Aproximou-se de nós uma linda menina que era conhecida como Rebeca. Tinha lindos olhos esverdeados, uma trancinha em seu cabelo. Usava um lindo vestido e pareceu-me ter uns 14 anos de idade. Maria apresentou-a para nós e logo ela veio fazendo perguntas e mais perguntas. Acabei ficando um pouco encabulada diante dos cavalheiros que nos observavam. Rebeca correu com os braços abertos até o Senhor das Trevas, que a recebeu sorrindo e dizendo: Como vai, Rebeca? Vejo que continua bela e que anda se esforçando para a sua nova caminhada. Sim, a senhora me disse que logo estarei em outro plano e que eu posso ser recebida por mamãe. Então eu estou fazendo tudo o que me foi pedido para poder ter o merecimento de uma nova oportunidade. Quanta alegria você me dá com essas lindas palavras. Estas belas moças que aqui vieram estão como você, seguindo o caminho da lei, até chegarem aos seus devidos lugares no plano maior. Ainda não entendem o que acontece nessa vila e as trouxemos para que aprendam um pouco com vocês. Rebeca segurou em minha mão e foi mostrando tudo naquele lugar, dizendo: Maria me disse que você é Madalena e que sempre desejou ter um filho quando encarnada. Sim, mas isso foi há muito tempo. Quem sabe um dia eu terei uma outra oportunidade. Aqui, como você pode ver, existem várias meninas como eu e de várias idades. Muitas viveram abandonadas nas ruas e outras foram abandonadas por seus pais. Aqui cada uma carrega o seu sofrimento, sua revolta, suas dores. Muitas lágrimas por elas são derramadas e muitos choros são ecoados ao longe, e eu tento, junto com algumas mulheres, acalmá-las. Como nos encontramos em elevação maior, plasmamos várias coisas do plano terreno que as deixam felizes e assim ajudamos no seu despertar. Estou feliz em conhecê-la.
Ainda era uma criança, mas o seu espírito se encontrava em uma elevação superior. Aqueles 14 anos era somente uma capa para estar naquele lugar, pois aquela menina tinha muito mais vida e sabedoria do que apresentava. Conheci toda aquela vila onde muitas crianças e jovens foram chamadas para o seu despertar. Graças ao Criador, grandes resultados foram obtidos. Rebeca me levou a um quarto rosa para que eu conhecesse Maria Clara, sua amiga, e uma das que mais tempo estava ali. Era uma menina linda e, ao admirá-la, lembranças do meu passado se faziam presentes. Maria Clara, olha quem eu trouxe à nossa vila, como lhe prometi. Eu não estava entendendo o que se passava com aquelas crianças e logo me foi esclarecido. Madalena, há muito tempo que Maria Clara a espera. Aquela linda menina brincava com uma boneca em suas mãos e vestia um lindo vestido de seda. Seu cabelo amarrado em rabo de cavalo tinha um enorme laço rosa da cor do seu vestido. Isso fazia aparentar ter a mesma idade de Rebeca, ainda que ali não tenhamos a noção certa de idade, pois o espírito pode se plasmar para ficar como uma criança ou ser um adulto, por ter sido sua melhor fase enquanto encarnado e uma maneira de se esconder em seu melhor disfarce. Esse espírito continuou como uma criança. Ao se virar e me olhar, sua figura me pareceu muito familiar. Como vai, Madalena? Você demorou a chegar? Eu não entendi o que estava acontecendo. Nisso entra o Senhor das Trevas, e aquela pequenina corre em sua direção para receber o seu abraço. Maria Clara, vejo que está tão bem quanto Rebeca, e eu estou feliz em visitá-las e vê-las tão bem. Madalena não sabe quem sou eu, e isso me deixou triste, disse bem baixinho ao Senhor das Trevas. Maria Clara há muito tempo lhe espera, Madalena. Sei que você não entende, pois essa garotinha esperou muito tempo para nascer em seu lar, onde seria fruto da sua união com Raul. Por tudo o que aconteceu, essa garotinha foi levada a reencarnar em outro lar, sendo filha de Raul em um dos seus casos amorosos. Esta pobre criança teve todo o conforto que uma criança merece, muito amor. Mas isso não foi o suficiente para mantê-la naquele plano, e com pouca idade veio a desencarnar. Foi trazida para cá, e junto com Rebeca foi se restabelecendo. Muitas que por aqui passaram ajudaram-nas. Maria Clara desencarnou por várias vezes. O espírito não aceitava os lares. Seus pais a rejeitavam inúmeras vezes, e na sua última existência, sua matéria não suportou viver por muito tempo. Várias lágrimas corriam em meu rosto e no pequenino rosto daquela criança. Maria Clara, eu vejo que temos muito a nos falar. Apesar de não saber que há muito me espera, sinto muito carinho por você e sei que muitas lembranças irão desabrochar e saberei o quanto é importante para mim. Agora venha me dar um grande abraço e assim a lucidez se fará em mim. Aquela pequena garotinha soltou-se dos braços do Senhor das Trevas e com lágrimas escorrendo em seu rostinho veio até mim. Era com tanto amor que eu sentia aquele abraço como se eu tivesse tido aquela garota como minha filha. Não nos separaremos mais e tudo que tiver que ser revelado nos ajudará para nossa evolução. Eu quero ir quando a vovó vier buscar você, Madalena. Tudo será como deve ser, e se assim estiver em nossa caminhada, ficarei muito feliz em ser a sua protetora. Rebeca, sorrindo, com os olhos marejados, me disse: Agora eu posso ir em paz quando Maria Dolores voltar, e você, Maria Clara, poderá ir comigo e esperar por Madalena, lá, junto com Maria Dolores. Maria Clara correu ao encontro de Rebeca e as duas se abraçaram fraternalmente.
O Senhor das Trevas nos chamou para continuar o nosso trabalho. Rebeca e Maria Clara foram levadas para a colônia, esperando o nosso retorno. Meus pensamentos estavam confusos, mas eu me concentrei para não atrapalhar o nosso trabalho. O Senhor das Trevas me acompanhou e disse: Esta doce criança a esperou por muito tempo e tem um grande amor por você. Sei que está difícil entender e que o passado nessa hora insiste em voltar. Seja forte. E quando voltarmos, terá todas as respostas que procura. Saímos e continuamos a percorrer com as andarilhas todo o vale. Aprendemos muito e vimos muitas coisas que não acreditávamos serem reais. Hoje, com mais esclarecimento, eu peço por aqueles que ainda se encontram na escuridão, no sofrimento, e se recusam a ter um pouco mais de lucidez para continuar a sua jornada e deixar-se levar pelo caminho da verdade, do entendimento do que estamos fazendo e por que a nossa jornada continua. Tudo que eu tenho permissão de acompanhar, levo comigo como mais uma lição para minha nova oportunidade e percebo que o nosso aprendizado nunca cessa. Sejamos dignos de aprender a executar o que nos foi confiado e que a lei esteja sempre em nossa meta principal, para melhor trilharmos o nosso caminho. Voltamos para a colônia e nos dedicamos a nossos afazeres. Dediquei-me mais um pouco à pequena Clara, que logo irá nos deixar junto com Rebeca. Passamos um período de tempo juntas e muito nos foi revelado. Logo acabamos entendendo todo o nosso processo reencarnatório. Clara tem a sua jornada junto ao plano maior, onde irá passar por tratamentos. Será trabalhada para sua nova oportunidade com uma outra família e que irá lhe dar todo o amor e carinho que tanto necessita. Ela acabou entendendo e aceitou a sua nova jornada. Maria Dolores e seu grupo de resgate vieram em busca da pequena Rebeca e Clarinha, que ficaram muito felizes em rever Maria Dolores. Antes de partir, mais uma vez veio até mim e me deu um abraço fraterno. Mais uma vez me encheu de energia para trilhar o meu caminho. Desta vez eu pude observar que a nossa despedida não me trazia mais o antigo sentimento de perda. Depois da partida de Maria Dolores, eu fui encontrar-me com Maria Antonieta e Maria Quitéria. Tínhamos mais uma missão pela frente e logo retornaríamos ao plano terreno para mais uma vez encontrarmos com os amigos da casa de Umbanda, onde a senhora e o senhor Capa Preta eram os guardiões. Acompanhei Maria Antonieta, que se empenhava com aquela jovem resgatada da taberna da Madame Judite. Tínhamos muito a mostrar àquela jovem, e esta relutava em aprender, pois tinha como seu único objetivo a liberdade. Dizia querer ser dona de uma taberna junto com Maria Antonieta, governando todas que ali chegassem, até que um dia governasse toda a cidade. Maria Antonieta somente expressava um sorriso, e em seu olhar via-se claramente a sua preocupação com aquela jovem. Na sala de recuperação foram dados vários passes tranquilizadores para que a garota aos poucos pudesse entrar num estado de lucidez. Tudo era feito com o intuito de dar a ela compreensão dos motivos de estagnação do seu processo evolutivo. Esta jovem ficou conosco ainda por algum tempo, e eu pensava que depois de sua recuperação, ela seria com certeza mais uma trabalhadora da nossa colônia servindo a lei. Fomos ao encontro de Maria Padilha para nos orientarmos de como será o nosso reencontro com os nossos amigos do plano terreno, na casa de Umbanda. Estávamos felizes e ansiosas com a chegada desse dia e sabíamos que ali muitos seriam os resgates e os nossos aprendizados. Maria Quitéria e Maria Antonieta estavam radiantes, pois estar naquela casa com os amigos do plano terreno
é de grande importância. Como todo regresso à casa, fomos recebidas com muito amor e carinho. Cânticos foram entoados, trazendo alegria a todos nós. Naquele mesmo dia, várias visitas eram recebidas, algumas vindo do plano maior, outras de colônias amigas, acumulando-se um grande número de socorristas no local. Aquela casa é muito querida e respeitada pelo plano astral, e observando o trabalho desenvolvido por todos, entendo que esta é uma grande casa de lei, onde os portais se abrem, encaminhamentos são feitos a todos que necessitam. A grande reunião é feita com um só propósito: ajudar os menos esclarecidos. E a noite se fez em festa mais uma vez. Cada moça que chegava dançava com muita alegria, rodando seu vestido com vários adornos, uns dourados e outros prateados, todos com muito brilho, trazendo consigo a luz que ilumina as trevas. Em nossas mãos carregamos os nossos apetrechos, que são nossos materiais de trabalho e que fazem grande diferença perante os menos esclarecidos. Os punhais vistos por vocês são para nós forças que simboliza o corte de tudo que é maléfico. Aqueles que utilizam essa força de forma correta são temidos pelas trevas. E quando permitido, os cordões energéticos que se fazem ligados ao nosso plano são removidos, pois esses deixam rombos no perispírito, prejudicando o estado de bem-estar dos vivos, deixando marcas que acabam se tornando grandes traumas e dores. Já tivemos vários tipos de atitudes errôneas com alguém e até mesmo com aqueles que amamos. Feliz é aquele que consegue reparar-se ou ter a oportunidade de servir a lei para sua própria evolução. Queixar-se até mesmo de uma folha que cai de uma linda árvore é deixar de entender que o caminho é o mesmo para todos. Querer entender a queda dessa mesma folha é deixar-se levar por entre os diversos caminhos com quedas e tropeços, repletos de maravilhosas lições que nos levam ao único caminho da evolução. Querer entender faz parte do sempre saber para cada vez se compreender mais. Ao retornarmos à colônia, olhando para a casa de lei, luzes se formavam ao redor, como um grande portal, jamais visto nos olhos de um encarnado. Todos que habitam essa casa devem honrá-la, pois essa é muito estimada por nós. Tenho tido inúmeras oportunidades de trabalhar servindo a lei, e hoje eu sei que cada trabalho realizado é uma preciosidade e o meu caminho cheio de muito saber. Aprendo a todo momento e só tenho a agradecer a confiança depositada em mim. Sei que eu poderia ainda estar coberta com o véu do engano e continuar cometendo os mesmos erros, desperdiçando grandes oportunidades de crescimento e evolução. Mas a maravilhosa colônia tem acordado não só a mim, como também a tantas mulheres que desviaram o seu caminho por muito amar. Acabaram se tornando escravas de suas próprias inconsciências, fechando-se num campo cheio de revolta, ódio, vingança e ilusão. Retornamos à colônia e fui ao encontro da senhora que me levou ao seu jardim preferido. Ao chegarmos, falamos sobre tudo o que vimos e todo o acontecimento na casa de lei. Aquele jardim cada vez mais aumentava. Que beleza eram aquelas rosas e quantas alegrias pairava no ar. Para mim, este era o mais belo lugar daquela colônia, e sem dúvida jamais poderei esquecer-me daquelas rosas. Rosa. Fui acompanhar a senhora em mais um dos seus encontros, agora com uma mulher chamada Rosa, que tinha a aparência de ter os seus 35 anos. Era alta, possuía cabelos negros, uma pele morena clara e os seus olhos pareciam ser um pedacinho do céu.
embora transmitissem tanta desconfiança que dava medo fixar-se neles. Quando a senhora se aproximou de Rosa, ela sorrindo perguntou: Você é quem manda aqui? Fiquei sabendo que ninguém me dá ordens. E a senhora respondeu: Como vai, Rosa? Sou Maria Padilha, quem toma conta dessa linda colônia. Como pode ver aqui, todas são livres e trabalham para a lei. Se hoje estou à frente dessa colônia, é por merecimento, dedicação e evolução. Conquistei e venho conquistando ainda mais, muito tempo de mim mesma, e obtive com isso o fim da cegueira do ódio, em minha jornada de evolução em nosso mundo. Eu fui escrava por causa da discórdia, sem ver que isso não nos dá a oportunidade da evolução que tanto almejamos. Isso que você está me dizendo são apenas palavras e elas acabam se perdendo, e assim eu continuo seguindo sem destino certo? Entro e saio, vou e venho, não tenho dono, faço o que eu quero e como eu quero, e nem sei por que eu estou aqui. Está aqui para ter uma oportunidade, assim como todas nós, de trabalhar para a lei e caminhar para a evolução. Só isso que você me oferece? Já me ofereceram muitas coisas e até interessantes, mas eu não quero me prender a ninguém. Eu passei muitos anos da minha vida numa prisão e desencarnei ainda jovem em uma briga defendendo a minha facção. Jurei acabar com quem acabou comigo e prometi que faria tudo para sair daquele lugar. Mas ali era bem mais fácil de viver do que fora, com todos me condenando, fazendo julgamento dos meus atos, ainda que naquele lugar todos também tinham cometido os erros. Matei sim e não me arrependo. Eu tirei a vida de quem tirou a minha, bem antes disso. Eu morava num lugar em que todos ali viviam em condições precárias, mas eu era feliz. Um dia, voltando para casa, cansada de tanto trabalhar para ganhar o que nos dava sustento, encontrei o meu homem bêbado com outra em minha casa, na minha cama, usando as minhas roupas. O ódio por ele foi tão grande que bati sem parar naquele desgraçado, um homem que eu fazia de tudo para ajudar a ser feliz. Não gostaria de perdê-lo e principalmente para outra. A vadia que rolava em minha cama com o meu homem era minha própria irmã. Meus pensamentos estavam confusos. Foi quando eu peguei uma faca, a primeira em minha frente que apareceu, e não pensei mais nada, simplesmente eu agi. Fui pega, toda ensanguentada, sentada num canto escuro da casa, olhando para tudo o que tinha cometido. Depois de alguns anos presa, eu acordei desse lado, e aqui todos que eu encontrei continuaram querendo me manter nas mesmas condições em que eu estava quando deixei aquele mundo. Eu sempre fugi, nunca deixei que mandassem em mim, e hoje vem vocês me dizendo que nesse lugar existe liberdade? A que preço? Ninguém me perguntou qual era o tamanho de minha dor. Ninguém quis olhar o meu lado de mulher traída. Eu paguei um preço muito alto por isso. Até hoje eu carrego comigo o preço da perseguição. Eu venho sendo perseguida pelo homem e por aquela mulher o tempo todo. E eu confesso que eu não tenho nenhuma vontade de encontrá-los. Por isso eu passo todo o meu tempo fugindo e nem sei por que eu estou contando tudo isso para vocês. Querida, confie em mim e eu lhe ajudarei. Todos querem algo em troca. Agora fale, o que quer de mim? Ajudá-la? Nada mais. Eu sei que para você é difícil confiar e que tem vivido entre o nosso plano e a dos encarnados. E eu sei também que já está cansada de tanto fugir, sem ter um fim nesse tormento. Deixe-me mostrar-lhe que pode viver de outra maneira.
dando-se mais uma chance e obtendo o crescimento espiritual que lhe levará à sua evolução. Agora chegou a hora desse véu que lhe persegue cair e deixar-se seguir na lucidez dos seus pensamentos, pois terá ainda muito que aprender. Você é um grãozinho perdido no escuro e terá que se deixar ser encontrada. Pense no que eu estou lhe oferecendo e se dê essa oportunidade, pois todas nós merecemos. Você é livre, como já disse, e se não quiser a minha ajuda, poderá seguir o seu caminho. Aqui estará sob a minha proteção e servirá somente a lei. Terá muito o que fazer, mas tudo lhe servirá de lição e não se arrependerá. Caso isso aconteça, tenha minha palavra de que aqui você viverá livre. Rosa ficou a pensar e acabou fazendo um acordo com a senhora. Aceitarei com uma condição. Terá a minha aprovação. Primeiro eu quero conhecer esse lugar e caso venha não gostar, eu partirei. Como quiser. Percorrerá toda a colônia acompanhada por Maria Madalena e Maria Quitéria, que lhe ajudarão no que for necessário. Sendo assim, quando quiser. Só não me engane, não traia minha confiança que eu estou depositando em você, porque viu o que eu fiz quando me deparei com a traição. Não se preocupe, querida, a minha palavra é lei. Aquela mulher não expressou nenhum tipo de arrependimento pelos atos cometidos e tinha uma personalidade marcante. Levamos Rosa para conhecer a nossa colônia. Quantas vezes me pego lembrando de quando fui trazida e do quanto eu sou grata. Maria Quitéria e eu percorremos juntas com Rosa por várias alas. Pudemos mostrar-lhe que essa colônia é um lugar diferente de tantos que já havia percorrido e que todas as mulheres realmente eram livres e felizes. Enquanto caminhava conosco, Rosa apenas observava e não sabíamos qual estava sendo o seu sentimento ou que tudo o que víamos despertava em Rosa. Ao entrarmos na ala do arrependimento, Rosa começou a gritar, pedindo para que a tirassem dali. Não estávamos entendendo o que acontecia, até que encontramos na ala Adelaide, que veio nos explicar. Vamos, rápido, queridas, vamos energizar Rosa antes de a perdermos. Rosa, aos poucos, foi adormecendo e foi levada dali até a ala de recuperação, enquanto Adelaide nos explicava. Rosa encontrou aqui a pessoa a quem tirou a vida e jamais poderia imaginar revê-la. Ela ficou muito assustada, temo que, ao despertar, ela nos deu um pouco de trabalho, por isso não podemos deixá-la só. Passou-se algum tempo e Rosa foi despertando e, ao olhar para nós, perguntou: Onde está Roberta? Quem é Roberta? Maria Quitéria perguntou. A minha irmã. Vocês mentiram para mim. Essa conversa toda de conhecer esse lugar foi para me atrair à armadilha de Roberta. Será que vocês não percebem que eu não a quero bem? Rosa, disse Maria Quitéria, a sua irmã não se encontra mais nas condições em que você a deixou no plano terreno. Já está há muito tempo aqui, como todas nós, servindo com bravura a lei. Ela só tem carinho por você. Mentirosa! Como consegue mentir para mim? Não tem medo do que eu posso lhe fazer? Eu não tenho medo de você. Eu sei que você está arrependida do que fez. Eu estou aqui e não a deixarei antes de ajudá-la. Rosa deu uma gargalhada que parecia remover todo aquele sentimento do seu peito e logo se pôs a chorar como uma criança. Eu sempre a amei e fiz tudo o que pude por ela. Quando eu a vi deitada com o meu homem, não acreditei como ela pode ser tão ingrata, não expressar nenhum tipo de consideração comigo, porque aquela traição dupla me deixou cega e nem quis saber de quem era a culpa.
Assim eu fiz o meu julgamento com as minhas próprias mãos. Depois de tudo isso que passou estando presa, não tinha como não pensar nos meus atos. Por vários anos, o ódio fez parte de mim, até que um dia eu tive um sonho em que Roberta me pedia perdão, dizendo que o amor que sentia por mim seria maior do que todos os erros por ela cometidos. Dizia que estava muito arrependida e que somente descansaria feliz depois do meu perdão. Acordei com muita tristeza que não cabia dentro do meu ser, e eu passei dias com um sentimento de culpa e a impressão de estar sendo perseguida. Acabei sonhando novamente com Roberta e ela dizia que me esperaria para seguirmos juntas para nossa jornada. Eu achei que poderia estar ficando louca e me sentia cada vez mais assustada. Eu tinha muito medo de dormir, pois eu não queria sonhar. Eu estava fragilizada e, ao defender a minha facção, eu acabei desencarnando e sentindo o gosto do meu próprio veneno quando interromperam a minha vida. O sabor de passar por cima das pessoas que ainda têm muito a fazer naquele plano. Um sabor não muito prazeroso. Rosa, Roberta está aqui. Ela veio lhe visitar. Iremos deixá-la com ela, disse Quitéria. Não, respondeu Rosa aos gritos. Ela vai querer me atacar. Não tenha medo, Rosa. Sou eu, sua irmã. Rosa olhava assustada e se encolhia toda. Aquela mulher forte, destemida, parecia uma criança indefesa na frente da sua irmã. Roberta, como você pode me perdoar tão rápido assim? Eu tirei a sua vida, porque você me traiu deitando-se com o meu homem, sabendo o tamanho do meu amor e todo o meu ciúmes. Rosa, eu estou há muito tempo arrependida e hoje eu quero lhe pedir perdão pelo que eu fiz. Logo que desencarnei, eu passei muito tempo perseguindo-a e o que me deixava bem era ver você, que estava pagando por tudo aquilo que havia cometido comigo. Mas tudo aquilo ainda se tornava pouco e eu, insatisfeita, ainda queria mais. Um belo dia eu fui trazida à colônia, onde com muita paciência cuidaram de mim. E aqui eu aprendi que tudo aquilo que eu estava levando comigo deixava-me cada vez mais com baixos padrões vibratórios que só me faziam mais mal. Hoje eu sou uma trabalhadora, não sou mais conhecida como Roberta. E eu tenho uma imensa gratidão a todos que aqui me acolheram, mesmo sendo contra minha vontade no dia que eu cheguei. A senhora daqui nos dá a oportunidade de tornar a nossa jornada um pouco mais leve pela lucidez de pensamento e pelo despertar que acabamos adquirindo aqui. Deixe que essas queridas amigas façam o mesmo que fizeram a mim, e o véu da escuridão cairá do seu rosto, descobrindo seus olhos e guiando-os para a luz. Todas aquelas palavras de Roberta, usadas com sabedoria, foram como um bálsamo de luz para o despertar de Rosa, que acabou cedendo e começou a chorar como uma criança. Deixamos com que as duas irmãs pudessem ficar ali por algum tempo, até que Rosa pudesse se recompor. Ao voltarmos, observamos que Rosa encontrava-se bem melhor e, naquele momento, o seu caminhar seria melhor em companhia da sua irmã. Rosa nos pedia para que, se fosse possível, continuar a sua jornada com Roberta na ala do arrependimento, onde aprenderia lições valiosas e ficaria mais feliz estando ao lado da sua amada irmã. Maria Padilha aproximou-se e aceitou o pedido de Rosa, pois, como Roberta já há algum tempo teria acordado o mesmo pedido. Rosa envergonhou-se em frente à senhora, pois em suas palavras não tinha acreditado quando se encontraram. Ficaram felizes com mais um reencontro e com o desempenho de tantas mulheres para que sejam realizados resgate para nossa caminhada ao plano maior e na luz. Acompanhamos Rosa por algum tempo em sua jornada,
desempenhando seus afazeres feliz e com muito amor ao lado de Roberta. Mas algo ainda incomodava Rosa, e ela logo nos procurou para novos esclarecimentos. Maria Madalena, eu estou aqui há algum tempo e eu estou feliz com a minha evolução. Mas o que me deixa com os pensamentos confusos é não saber onde se encontra a pessoa que eu tanto amei. Saber como se encontra acalmará os meus pensamentos e caminharei com tranquilidade. Será que eu posso ter notícias daquele que foi o meu marido? Sim, Rosa. A senhora já nos autorizou a levá-la ao encontro desse que você tanto amou. Mas para isso terá que estar preparada, contendo as suas emoções para que não perca tudo o que adquiriu nessa colônia com os seus aprendizados e dedicação. Eu estou preparada, Maria Madalena. Já espero algum tempo por esse reencontro para pedir perdão pelo ato que eu cometi. Se você diz que já está preparada, iremos encontrá-lo. Este se encontra bem perto de nós, junto aos cavalheiros, e desempenha o seu trabalho aqui, como Roberta, com muita dedicação. Maria Quitéria e eu fomos até o encontro dos cavalheiros, junto com Rosa, e eles já nos esperavam ao lado de fora da colônia. Fomos levadas até a parte masculina governada pelo senhor Capa Preta, onde eu tive que pedir permissão para que Rosa pudesse rever o seu amado. Senhor Capa Preta veio ao nosso encontro com um dos seus cavalheiros, que trazia um jovem senhor muito alto, negro e muito elegante. Ao se aproximar, Rosa não conteve as lágrimas que já se faziam em seu rosto, e estes se abraçaram por algum tempo. Nada foi dito. Fazia-se silêncio naquele momento, mas os seus pensamentos se faziam ecoar onde eram transpassadas todas as emoções contidas. O perdão veio junto nesse silêncio, e eu pude observar que esses ainda tinham muito amor um pelo outro. E até pensei em Raul, mas dessa vez com muito carinho, pois já me encontrava em condições melhores. Rosa foi quem nos dirigiu a palavra, agradecendo tamanha confiança depositada nela, e dirigiu-se ao senhor Capa Preta, agradecendo, e prometeu-lhe fidelidade. Prometeu cumprir da melhor forma as suas tarefas designadas, trabalhando sempre para a lei. Rosa foi quem nos trouxe o senhor Sete Facas, como era conhecido seu amado entre os cavalheiros. Ele disse: Senhoras, agradeço o presente que me trouxeram. Eu serei eternamente grato. Meus agradecimentos sinceros à senhora Maria Padilha. Por muito tempo eu vaguei em busca do perdão de Rosa, e eu estive sempre ao seu lado. Em uma de minhas fraquezas eu fui escravizado. Eu cometi muitos erros e só comecei a caminhar para a luz quando eu fui capturado pelos cavalheiros amigos, que me mostraram a oportunidade desse reencontro. Por Rosa somente tinha sentimentos de vingança, mas com o tempo reconheci que, para o nosso melhor, devemos perdoar e trilhar o caminho da evolução. Por muito tempo aqui, junto aos cavalheiros, Rosa foi a lua que iluminou a minha escuridão, até reconhecer que ela nada mais é do que a força que me faz caminhar bravamente por esses vales. Foi assim que eu acabei me entregando por completo, e hoje eu sigo todos os amigos sem me queixar, com a certeza de que cada degrau alcançado me levará a uma nova oportunidade, e que eu estarei junto novamente com Rosa. Permanecemos ali por mais algum tempo e voltamos com ela novamente à colônia. Em seu rosto a felicidade se fazia transparecer. Todas nós voltamos aos nossos afazeres, e mais uma lição em nosso pouco saber se fez presente aquele dia.